Eu queria primeiro apresentar, né? Meu nome é Renato, sou Renato Martins, sou um dos sócios da FMZ, Tecnologia em Sistemas, né? Que é a empresa que está promovendo essa nossa live, esse nosso bate-papo, né? Eu sou o diretor administrativo da empresa. Do meu lado aqui, nós temos o Fabiano Franco, né, que também é sócio e é diretor de tecnologia da FMZ, né? E aqui abaixo, né, nós temos o Alexandre, que é um nosso amigo, nosso parceiro de 15 anos, né, que trabalhando conosco, uma parceria assim extremamente saudável, uma parceria muito boa e que tem dado frutos assim muito positivos, né? E a FMZ, só para apresentar um pouquinho a empresa, né? A FMZ ela é uma empresa de consultoria e desenvolvimento de sistemas, né? Esse ano nós estamos completando 19 anos, né? Desde que nós nascemos, né? Vai ser nesse mês mesmo. E também o Alexandre, né? Que é o diretor e proprietário da WMF, a editora WMF, e das livrarias Martins Fontes Paulista e Vila Nova. Aliás, por coincidência ou não, o nosso software, a primeira livraria que contratou o nosso produto, isso há 15 anos atrás, foi justamente a Martins Fontes, né? Na época foi a Paulista e a Alameda Jaú, se eu não me engano, era na Jaú, né, Exatamente. Alexandre? Depois que foi para a editora, e depois que foi para Vila Nova, né? Então, voltando a esse assunto, nós temos um sistema de gestão, né, um sistema integrado de gestão administrativa, que é específico para esse mercado editorial, né? E nós resolvemos bater esse papo, né? Porque justamente porque nós já temos aqui uma vivência muito grande como parceiros, né? Nessa parte de sistema, nessa parte de gestão, e até o tema da nossa live é justamente tecnologia e gestão e uma parceria de sucesso, né? É claro que nós vamos conversar com você, Alexandre, e eu gostaria que você dissertasse sobre isso, né? Sobre essa parceria de sucesso. Por quê? Porque quando a gente fala de parceria de sucesso, na verdade, a parceria, para ela ser de sucesso, ela teve que ser das duas partes. Quer dizer, tanto a FMZ teve um sucesso muito grande com a vinda da Martins Fontes para a utilização do nosso produto, assim como a Martins Fontes também teve esse sucesso no crescimento, porque há 15 anos atrás, com certeza, era uma empresa bem menor do que é hoje, né? As livrarias eram menores, a editora estava no começo, porque houve aquela divisão, né? Então, na verdade, eu gostaria de que você falasse sobre isso, Alexandre, falasse sobre essa parceria, sobre o que representou a FMZ, ou o que representou a utilização do nosso produto, o que representou esse profissionalismo, esse comprometimento que existe entre a nossa empresa e a sua empresa, que eu acho que é uma coisa assim muito forte, né? E é por isso também eu acho que isso é um dos pontos assim mais importantes aí desse sucesso, né? É esse comprometimento para que as coisas dê certo. E agora eu passo a bola para você, Alexandre. Eu gostaria de ouvi-lo em relação a tudo isso, que você nos contasse essa história de como que foi que aconteceu tudo isso aí. Renato, eu queria em primeiro lugar, na verdade, agradecer aí o convite de vocês dois, e estou muito feliz aqui de estar com vocês, impressionado de que nós já estamos falando em 15 anos, né? Mas deixa eu contar um pouco, antes de mais nada, contar um pouco a história da Martins Fontes. A Martins Fontes foi fundada
60 anos atrás, pelo meu pai e por 2 irmãos, meus tios, que estão vivos e à frente da livraria Martins Fontes de Santos até hoje. Meu pai, infelizmente, já faleceu há perto de 20 anos. Mas nascemos como uma... Vocês estão me ouvindo bem, né? Correto. Sim. Correto. Tá. Nascemos uma livraria na cidade de Santos, 60 anos atrás, e exatamente em 1960, e a partir do final dos anos 60, para ser preciso, 67, o meu pai foi para a Europa, foi para Portugal, e lá em Portugal fez contato com os principais editores portugueses e passou a importar livros de Portugal para distribuí-los aqui no Brasil. E esse foi um trabalho muito importante para o desenvolvimento da empresa. E no começo dos anos 70, nós passamos a publicar os nossos primeiros livros e ali nasceu a editora Martins Fontes. Então, muito rapidamente, quer dizer, nascemos uma livraria, passamos a fazer um trabalho de importação e distribuição, num primeiro lugar, de livros portugueses no Brasil, mais tarde, livros ingleses e americanos, para o ensino do inglês como segunda língua. E o terceiro passo foi a publicação do nosso próprio catálogo. Para não me estender muito aqui nessa apresentação, meu pai, como eu lembro, falei agora há pouco, faleceu 20 anos atrás. Eu e meu irmão assumimos a parte que cabia a ele dentro da empresa e durante um tempo eu e meu irmão ficamos juntos até chegar um momento que a gente entendeu que seria bom para a empresa e para nós dois fazermos criarmos 2 novas empresas. Isso aconteceu exatamente em 2004. E a partir então de janeiro de 2005 nós fizemos essa cisão. Naquela altura nós tínhamos 4 livrarias, meu irmão ficou com 2, eu fiquei com 2, e nós tínhamos 2.000 títulos no nosso catálogo da editora. O meu irmão ficou com 1.000 títulos, eu fiquei com 1.000 títulos. Criamos 2 empresas separadas e nos últimos 15 anos então estamos tocando o barco separadamente. Importante dizer que foi uma decisão muito importante do ponto de vista pessoal e profissional. Eu tenho uma excelente relação com meu irmão, ele está muito feliz, na verdade, tocando o barco dele da maneira como ele entende que deve ser tocado, eu também. Então, muita gente entende essa cisão como uma coisa negativa, na verdade, mas eu, ao contrário, fiquei muito orgulho do trabalho que foi feito e da maneira como foi feito, e eu diria que a cisão permitiu que a gente possa estar juntos como irmãos, como amigos até hoje, apesar de estarmos profissionalmente separados. Então, aí entra a FMZ, porque nesse momento então que eu faço a cisão com o Evandro, a primeira decisão que eu precisava tomar é qual é o sistema, com que sistema nós vamos trabalhar. E como a cisão ela aconteceu por etapas, na verdade, nós primeiro fizemos a cisão das livrarias. Ele ficou administrando 2 lojas e eu 2 lojas. E só mais tarde nós fizemos a editora. Por isso você lembrou bem que nós, quando procuramos a FMZ, procuramos como livraria. Eu fiquei até surpreso agora de saber que nós fomos a primeira livraria com a qual vocês passaram a trabalhar, porque eu estou deduzindo que até então vocês estavam trabalhando com editoras e com distribuidoras, Exatamente. E não com o consumidor final, né? Isso faz um certo sentido, porque inclusive a pessoa que me falou sobre a FMZ naquele momento havia trabalhado com o sistema de vocês justamente numa distribuidora. Como nós somos, até hoje, livreiros e editores, fazia sentido, na verdade, procurar um sistema que, se possível, atendesse, num primeiro momento, a livraria e, mais tarde, a editora, como de fato acabou acontecendo.
E eu lembro das nossas primeiras reuniões foram para tratar exatamente sobre isso, quer dizer, será é possível, na verdade, que o sistema funcione também para uma livraria? E eu lembro, naquela altura, nós tínhamos uma preocupação importante, que era a questão do acerto das consignações, porque, como nós sabemos, quer dizer, o mercado de livros hoje depende muito da consignação, o editor precisa colocar os livros consignados nas livrarias, se ele quiser ver os seus livros dentro das livrarias, e a livraria, por sua vez, não tem capital suficiente para comprar tudo que os editores publicam. Então, ou seja, a livraria precisa também receber o livro consignado, e se, por um lado, a consignação resolve este problema que eu estou levantando agora, que, em última análise, é a falta de capital das livrarias, ela cria uma série de problemas, uma série de dificuldades, e certamente o acerto de consignação tem que ser muito correto para que as coisas funcionem bem. E então, eu que estava ali naquele momento investindo, em primeiro lugar, nas duas livrarias que ficaram com a gente, eu tinha certeza de que eu precisava de um sistema que fizesse um excelente trabalho no acerto das consignações. E vocês, na verdade, tinham uma experiência grande fazendo a consignação do ponto de vista de quem envia os livros, do ponto de vista do editor, do ponto de vista do distribuidor. Mas, quer dizer, a história mostrou que, na verdade, o sistema funcionava para os dois lados, tá certo? De qualquer maneira, aí começa, então, a nossa parceria. Quer dizer, foi no momento da cisão, que acontece, então, a partir de janeiro de 2005, e nós certamente estamos muito felizes. Eu estou muito feliz com essa decisão que nós tomamos lá 15 anos atrás. Não é por acaso que estou aqui agora conversando com vocês. Eu não quero perder aqui a minha linha de raciocínio. Você falou uma coisa e eu quero confirmar isso que você falou. Eu recentemente, eu até comentei isso com você, Renato, há pouco, a última vez que conversamos, nessa altura, quando eu assumi a nossa livraria da Paulista, para aqueles aí que estão nos acompanhando e que conhecem a livraria, nós tínhamos exatamente 6 funcionários. A livraria da Paulista tinha 6 funcionários. E você lembrou, naquele momento, o acordo que eu tinha feito com meu irmão valia para a loja da Jaú, depois a gente voltou atrás, eu acabei ficando com a livraria da Vila Nova. Se eu somasse as duas livrarias, Vila Nova e Paulista, nós tínhamos 8 funcionários. Hoje, nós temos mais de 100 funcionários nessas duas lojas, sendo que, na verdade, a grande maioria, a absoluta maioria, está ou na Paulista ou no nosso site, porque esse é o passo depois que nós tomamos, e vamos falar bastante sobre isso, que é a venda online, que se é importante, sempre foi importante, desde então, a partir de agora, passa a ter uma importância absolutamente inquestionável. Mas isso mostra, quer dizer, uma empresa que tem 60 anos, que é uma empresa tradicional no mercado livreiro e editorial brasileiro, 15 anos atrás, tinha 8 funcionários nessas duas lojas e não fazia venda online, não vendia na internet. Quer dizer, hoje nós temos mais de 100 funcionários. E nós não conseguiríamos chegar onde chegamos e estar onde estamos se não fosse a ajuda fundamental de vocês. Eu tenho essa questão, tenho conversado com pessoas que às vezes querem abrir uma livraria e vêm conversar comigo para que eu possa dar algum tipo de orientação, e obviamente são muitas as coisas a se conversar, muitas as coisas a se falar, mas, entre outras, é justamente a importância do sistema, a importância da tecnologia, né? Na hora que você vai fazer a compra,
na hora que você vai fazer uma reposição de estoque, na hora que você vai fazer um acerto de consignação, na hora que você vai fazer a venda, no cadastro, no banco de dados dos produtos, né? Eu estou absolutamente convencido de que uma boa livraria, ela, entre tantas coisas, ela precisa ter um cadastro de produtos o mais rico possível, o mais abrangente possível. Eu, numa reunião agora, semana passada, com o gerente da livraria da Paulista, ele, que é o Erivan, que, aliás, é um maravilhoso profissional e muito experiente hoje, ele estava dizendo, olha, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem falado muito na importância de testar a população, para que a população volte às ruas, né? E tem falado teste, teste, teste. Aqui dentro, a nossa lógica é estoque, estoque, estoque. Quer dizer, você ter, na verdade, uma riqueza de estoque para que você possa oferecer o livro para pronta entrega para o cliente. E você, para isso, você ter um banco de dados que funcione, você ter a maior riqueza possível de acervo e tal, é absolutamente fundamental. Então, resumo da história, na minha visão, uma livraria com o nosso perfil, e o nosso perfil é um perfil, digamos, sonhado por mim desde o primeiro momento, uma livraria absolutamente profissional, talvez essa seja a palavra mais importante, de todos os adjetivos que eu posso usar, a palavra profissional. A gente se propôs a ser uma empresa profissional desde o primeiro momento. Ela não consegue fazer um trabalho se ela não tiver tecnologia e se ela não tiver um sistema que funcione. Então, posso ficar aqui uma hora falando sobre isso, mas eu quero também ouvir as perguntas que vocês têm para fazer, mas se vocês quiserem que eu continue falando, eu continuo. A gente tá ótimo esse bate-papo, tá muito interessante e ouvindo você contar toda essa história, a gente também vai indo lá atrás e vem caminhando com tudo que foi feito durante esse período para que o sistema ficasse assim funcional e acompanhasse o crescimento no caso da Martins Fontes, né? Então a gente vai passando assim uma história na cabeça, né? E um assunto também importante que você tocou, que é justamente esse de tecnologia, né? Porque quando a gente fala tecnologia e gestão, é um termo assim muito abrangente, né? E até vou convidar agora o Fabiano para ele entrar um pouquinho e tentar esclarecer, né? E justamente o que ele vai falar vem de complemento aí, né, nisso que você falou, né? Na importância da tecnologia numa empresa, mas desde que você saiba usá-la, né? Desde que você use de forma profissional, né? De que você encare aquilo como um investimento que você está fazendo para um crescimento futuro, né? Porque a gente percebe, né, que em algumas empresas a tecnologia eles não conseguem enxergar como um investimento, né? Enxergam mais como um custo, uma despesa extra, alguma coisa assim, né? E você justamente prova do contrário, né? Porque eu sei, nós sabemos por histórico que a Martins Fontes, quer dizer, desde desses 15 anos que a gente está junto, ela sempre foi querendo mais coisas e agregando cada vez mais para o nosso produto e investindo muito em tecnologia, né? Então, eu vou pedir para o Fabiano falar um pouquinho para a gente. E continuamos querendo, né? Continuamos querendo e vamos, com a ajuda de vocês, alcançar tudo isso, como temos alcançado. Com certeza, conte com a gente sempre. E eu falar agora, eu pedi para o Fabiano falar alguma coisinha, mais para ele explicar para a gente um pouco sobre tecnologia de gestão, como que isso realmente, a importância de fazer com que isso funcione, né? O que é necessário para fazer com que essa tecnologia realmente traga esse sucesso para a empresa, né? Com você, Fabiano.
Dando início aí, então, né? Eu vou tentar contextualizar um pouco o assunto, né? Quando a gente fala de gestão de tecnologia, nós temos vários temas aí que podem ser abordados, né? Eu vou tentar falar um pouco e depois restringir a um em especial, tá? Então vamos lá, assim. Se a gente procurar na internet, né, ou em qualquer outro site de pesquisa, alguma informação, quais são os motivos para se investir em tecnologia na empresa, né? Nós vamos encontrar vários tópicos comuns, né? Porque vai ter ganho de agilidade, otimização de processos, aumento de eficiência, elevação de produtividade, redução de custos com retrabalho. São temas e tópicos que são comuns a praticamente todas as pesquisas, né? Todos esses tópicos, eles realmente trazem vantagens, mas para conseguir realmente absorvê-los na prática, precisa gerir a tecnologia que está envolvida, né? Mesmo que de forma empírica. Ou seja, você não precisa ser um técnico especialista no assunto, mas é importante saber lidar com isso, né? O fato assim, hoje todos nós estamos mergulhados em tecnologia como um todo. Nós temos tecnologia no trabalho, nós temos tecnologia em casa, nós temos tecnologia em momentos de diversão, lazer, né? Nós temos acesso a recursos de tecnologia e, na maioria das vezes, nós nem sabemos os motivos para que eles servem. Por exemplo, a gente está trocando de celular sempre, eletrodomésticos, carros, computadores, né? E todas essas mudanças, elas sempre nos trazem um salto de tecnologia que muitas vezes nós não percebemos e nem usamos todos os recursos que adquirimos. E isso é um ponto importante, né? No meio doméstico, você deixar de usar tudo que você adquire é bem comum, né? Porém, no caso de uma empresa, né, a melhor forma é você fazer uma gestão dessa tecnologia, justamente para que você deixe de ter gastos desnecessários, né? Para você ter uma gestão eficiente aí de tecnologia, nós vamos precisar do envolvimento aí de apoio profissional, né, competente, seja de infraestrutura, seja de software, enfim, a gente sempre vai precisar de um apoio e experiência para poder usufruir aí de todos os resultados, né? Então, assim, para tentar limitar um pouco o assunto dessa live, porque é um tema que é muito abrangente, tecnologia é uma coisa muito grande, nós vamos tentar discutir sobre a gestão da tecnologia, porém num tópico diferente. Vamos tentar falar como lidar com essa dinâmica de mudança no dia a dia da empresa. Isso é uma coisa que é corriqueira, né? A tecnologia, para mim, hoje, ela deve ser considerada como uma ferramenta de trabalho, né? E quanto melhor a ferramenta de trabalho, melhor vai ser o resultado final aí em todos os aspectos, né? E quando eu estou falando de ferramenta de trabalho dentro de uma empresa, né, eu estou pensando em infraestrutura, né, que é rede, computadores, notebooks, periféricos, né? Nós temos a parte de telefonia, a comunicação direta, ela está cada vez mais importante aí no dia a dia das empresas, e softwares em geral, né? E vai desde a licença de um Windows até o próprio ERP, como é o caso aí do Horus, né? Então, assim, mais uma vez, assim, como lidar com a dinâmica dessas mudanças no dia a dia da empresa? A resposta ela é simples, né? É com planejamento contínuo, né? Só que para que isso seja possível, esse planejamento contínuo, a gente precisa ter conhecimento do próprio negócio, né? E principalmente da sua capacidade de geração aí de resultados. Não adianta, por exemplo, a gente aproveitar o tema aí da pandemia, do e-commerce, que o próprio Alexandre comentou, estão surgindo vários e-commerces no mercado. Porém, muitas vezes, a empresa pensou na necessidade de vender de forma online, mas esqueceu que precisa de toda uma preparação prévia para atender essa demanda e esse volume. Seja no estoque disponível, como o Alexandre comentou, seja num sistema de retaguarda para todos os controles, né? Então, assim, esse é um exemplo de investimento às avessas, né? A empresa começa pelo final, né, que é a venda online, mas não se preparou para tudo isso. Então, assim, reforçando, a resposta para isso é simples, né? Um planejamento contínuo, né? Mas isso aí requer um certo esforço administrativo, né? Pensando assim, o que precisa estar muito claro na empresa? É o momento atual que ela está vivendo. Quais são as ferramentas que estão disponíveis na sua operação, né? E se essas ferramentas são suficientes, e se elas são adequadas aí para o objetivo, né? O mais importante é onde queremos chegar, né? Porque se nós não tivermos essa meta, a gente não consegue concluir isso, esse planejamento. E essa visão aí pode ser uma visão de curto prazo, médio ou longo prazo.
né? É muito importante, a gente precisa saber onde que nós queremos chegar, né? Então, assim, ó, essas metas de planejamento, elas precisam estar muito bem definidas e claras para todos os envolvidos na empresa. Porque é através disso que é possível planejar corretamente aí todo o investimento de tecnologia. Então, assim, se a gente conhece a situação real da empresa, se a gente sabe onde queremos chegar, é possível você pensar em soluções viáveis, né? Como que eu faço, qual é a forma que eu vou conseguir chegar naquele resultado esperado, né? E essas etapas, elas são relativamente diferentes em cada empresa, né? Cada empresa, na verdade, ela está vivendo um momento e busca de sua evolução gradativa. Eu falo assim, etapas viáveis, porque isso tudo pode depender de investimentos internos, de investimentos externos, né? E a gente precisa, inclusive, ter dentro da empresa uma informação de quanto que está reservado na empresa para esse tipo de investimento em tecnologia, né? Para que seja possível e mais fácil atingir esse tipo de meta, né? Quando a gente faz um investimento numa empresa e ele não é feito de forma planejada, na maioria das vezes não se chega ao resultado esperado, né? Perde-se muito tempo e muito dinheiro com essa retomada. Então, assim, o que deve nos motivar a investir hoje é, sem dúvida, a nossa busca por resultados, né, melhores, né, e pode variar de acordo com cada empresa e expectativas, tá? A gente percebe que muitas empresas, elas não fazem um investimento planejado. Na verdade, apenas corre atrás de problemas, né? É uma substituição de peça, é uma falha em algum fluxo operacional. É um tipo de situação, normalmente, que não são boas conselheiras, né? Ela acaba por investir de forma errada e sem planejamento, né? Gerando em pouco tempo aí novas frustrações. Um detalhe importante que eu queria comentar é que esse tipo de planejamento ele não envolve só sistemas e infraestrutura, tá? Envolve principalmente pessoas, né? Falando em tecnologia e envolvimento de pessoas, parece que é contraditório, mas não é, né? A gente que lida com software, nós entendemos que as pessoas que se envolvem no dia a dia com as ferramentas são as principais forças aí propulsoras, né, de resultado. E elas precisam estar sintonizadas aí com todo esse planejamento de crescimento. Assim como eu mencionei, né, que o celular, que nós não conhecemos todos os seus recursos, na maioria das vezes em nossa empresa, nós podemos ter o mesmo cenário. Então, assim, a falta dessa gestão de tecnologia faz com que a gente não conheça todo o potencial de ferramentas que nós temos, né? Vou tentar trazer um pouco esse raciocínio para o lado de sistema. Essa gestão de conteúdo, ela se torna ainda muito mais importante, pois não adianta, por exemplo, aqui na FMZ, nós evoluirmos com o Horus, a gente criar novos recursos, cortar caminhos, novas ferramentas, se a empresa não estiver interessada em mudanças. Então, assim, se os seus usuários também não estiverem atentos e dentro da mesma linha de raciocínio e objetivo, buscando pelas mudanças. Quando a gente lida com ERP, nós temos um fluxo de atualização que é constante, né? A gente está sempre empenhado no dia a dia, tentando mudar a rotina, buscando novas soluções, justamente para ganhar produtividade, eficiência, isso que eu comentei, né? E tudo que falamos como sendo esses tópicos. Mas, assim, tudo isso só vai realmente trazer resultado para a empresa se a ferramenta for devidamente implantada e usada corretamente, que é justamente a limitação que algumas empresas têm, né? Porque boa parte das empresas não tem essa comunicação interna e toda a mudança que envolve, né? Então precisa muito dessa participação operacional e isso muitas vezes obriga o usuário a sair daquela zona de conforto, né? Todo mundo prefere ficar fazendo a mesma coisa e evitar mudanças, né? Se a empresa não possui as metas e objetivos de uma forma clara, muitas vezes aí uma boa mudança ela deixa de ser absorvida, simplesmente pelo fato de serem deixadas de lado, né, ou postergadas aí sem nenhum compromisso. E isso é um desperdício de ferramenta na visão do ERP. Ou seja, né, a gente tem uma ferramenta disponível, porém ela não é usada em sua plenitude, né? E muitas vezes por questões aleatórias aí, né? Pode ser uma falta de interesse, simplesmente prefere manter o formato atual e não quer mudanças na sua rotina de trabalho. Isso aí é uma coisa bastante comum, né?
É mais fácil assim de se lidar com isso quando a empresa é pequena, né? O Alexandre comentou que começou a empresa nessa cisão com 6 funcionários, mais 2 funcionários, com 8 funcionários. Isso é mais fácil, né? Existem poucas pessoas envolvidas nessa gestão da tecnologia. Mas aí quando a empresa vai crescendo e vão surgindo departamentos distintos, responsabilidades diferentes, né? Essa sintonia fina de propósito, de onde eu estou, onde eu vou chegar e fazer com que as pessoas trabalhem de forma unida, essa sintonia fina ela precisa ser ainda maior, né? Porque as mudanças elas são constantes e precisam ser positivas, né? A gente pode pegar, por exemplo, um exemplo comum, vamos falar do Excel. O Excel é uma ferramenta super poderosa, né? Ela é cheia de recursos avançados, mas a maioria das pessoas que usam sabe lidar somente com o básico, né? Considera que aquele básico ali é suficiente e não busca por nenhum tipo de novidade. Daí, quando de repente ela se depara com alguma situação diferente, e até por falta de conhecimento dela, ela não consegue tirar proveito nenhum do Excel, que é aquela ferramenta, né? Aí ela acredita que para resolver essa nova demanda de trabalho, ela vai precisar de um novo investimento na empresa. Esse que é o ponto que eu queria chegar, né? Talvez um novo Excel, né? Talvez um novo servidor, um novo software, enfim. A falta da gestão do conhecimento e acompanhamento da evolução dos processos, ela pode gerar um novo investimento para a empresa e esse pode ter sido totalmente desnecessário, né? Nós temos vários exemplos aí de situações de que o produto, quando está implantado na empresa, após alguns anos, assim, mesmo havendo atualizações semanais de software, a empresa prefere se manter na mesma versão que foi usada na implantação do produto e não busca acompanhar nenhum tipo de mudança, né? Tirando situações em que são obrigados a atualizar, né? Você pega um fato aí que foi a atualização de nota eletrônica, a empresa, mas teve muitos que resistiram, né? Preferiam continuar se mantendo na impressão de formulário contínuo durante alguns anos até, né? O mais comum também, assim, nessa gestão de tecnologia, falando de pessoas, é uma situação de troca de funcionários na empresa, né? Todo treinamento, conhecimento foi dado a um funcionário que deixou a empresa, né? E o novo que entrou acaba tentando aprender na prática sem nenhum treinamento, né? Uma base adequada de informação. E isso acaba sendo um desperdício de recursos também. Enfim, né? A ferramenta, o sistema, ele poderia estar ajudando esse funcionário, né? Mas como ele não sabe operar, ele vai acabar buscando formas paralelas de contornar a situação, né? Por isso que esse foi um tema, assim, a gestão da tecnologia, né? Eu acredito que assim o resultado das empresas hoje, elas estão assim totalmente associadas assim à qualidade de seus profissionais, é muito importante, né? Os profissionais, as pessoas que atuam no dia a dia, né? Elas são pessoas que precisam estar sempre motivadas, treinadas, né? Da gestão que é realizada de investimentos em tecnologia, mesmo que de forma empírica, né? Não precisa ser nenhum técnico, mas você precisa saber que para se chegar a determinado objetivo, você precisa investir nesta área ou naquela área, né? E o uso adequado das ferramentas, né? Porque assim, não adianta você investir bastante em boas ferramentas e não saber usá-las. Ou mesmo se você não se atualizar com essas ferramentas, estar apto e aceitar esse tipo de mudança, né? Porque as mudanças, elas ocorrem assim num ritmo muito acelerado, tanto para software como para hardware, né? E a gente precisa buscar entender e tentar tirar o melhor proveito dessas ferramentas, né? E esse trabalho de fazer essa gestão da tecnologia que está disponível, ela requer empenho, né? Ela precisa ser feita de forma contínua. Não dá para a gente aguardar um evento externo para mudar, para depois tentar correr atrás, né? O quanto antes a gente conseguir planejar a evolução da nossa empresa, melhor vai ser a colheita aí dos resultados, né? Nós precisamos entender o investimento que estamos fazendo e onde queremos chegar com ele. Exemplo, eu vou trocar um servidor, um hardware, né? Eu preciso entender por quanto tempo esse equipamento será suficiente para mim e se ele vai suportar o crescimento que eu tenho planejado. Às vezes, eu não tenho a necessidade de pagar 2 ou 3 vezes mais hoje por um servidor que eu tenho a garantia de que vai durar 10 anos.
né? Quando em 3 anos a tecnologia já mudou, já avançou, os servidores já estão melhores e maiores do que esse que eu comprei, né? Então, assim, nesse exemplo, às vezes, se eu estou fazendo uma gestão de tecnologia, eu tenho o domínio da informação, eu posso comprar um servidor que vai me atender por 3 anos, né? E depois eu pego uma tecnologia mais moderna. Então, isso é uma continuidade, né? Então, quando você faz esse tipo de planejamento, você consegue conciliar melhor aí o retorno, né, obtido com esse investimento, né? A mesma coisa me acontece com software, né? Precisa estar muito claro assim, qual que é o ERP que eu estou usando e se ele me atende. E se ele continuará me atendendo da mesma forma com o desenvolvimento da minha empresa, né, com o crescimento da minha empresa, né? Caso contrário, assim, principalmente falando de sistemas, qualquer tipo de substituição futura, no curto, médio prazo, ele pode gerar um grande transtorno com retrabalho na mudança, até a estabilização do ambiente e tal. E isso faz com que a empresa perca a oportunidade, às vezes, de realizar outras melhorias e avançar com a tecnologia na operação em si, né? O Horus hoje, assim, ele está completamente adaptado ao trabalho e ao dia a dia da empresa no mercado livreiro, né? Nós temos a capacidade inicial para estar atendendo uma livraria pequena, né? O próprio Alexandre comentou que quando eles iniciaram eles tinham 6 funcionários, né? E agora, assim, o mais importante é que nós temos assim, a total convicção de que o nosso produto vai acompanhar a evolução e o crescimento da empresa no longo prazo, né? E é isso que nos deixa muito felizes, né? Por fazer parte dessa história viva da livraria Martins Fontes, né? Nós estamos assim praticamente há 15 anos crescendo e acompanhando toda a evolução ao longo desse tempo, né? E a gente tem certeza que ainda muitas mudanças virão, né? E isso é o que mais nos incentiva, né? Nós ficamos assim bastante felizes em poder representar uma pequena parte desse sucesso, né? E ter a confiança e a amizade do Alexandre é algo que nos deixa assim bastante satisfeitos, né? Esse ponto que eu queria comentar aqui na live é justamente sobre essa gestão do planejamento em si, né? Como que é esse planejamento das etapas, das fases, como que a Martins Fontes fez isso, né? Porque ela permeou todas as etapas. O Alexandre comentou com a gente que estava com esses 8, 6 funcionários, hoje está com 100 funcionários. Então isso a mudança foi contínua, foi constante e muito grande, né? Então, eu gostaria de devolver aí a palavra para você, né, para falar um pouco, comentar a respeito desse tipo de planejamento, essa gestão, mesmo que empírica, de tecnologia. Você está sempre cercado de profissionais, né? Como que você enxerga isso dentro da livraria Martins Fontes? Fabiano, eu acho super importante você ter lembrado isso. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. É super importante, porque o que nós estamos falando aqui é de tecnologia humana. Na verdade, uma empresa são as pessoas que estão dentro dela, sabe? Isso é um ponto que eu estou sempre colocando em todas as conversas, sejam internas dentro da empresa, sejam com colegas, sejam com pessoas que vêm, mais uma vez, me consultar, que caminho que eu sigo e tal. Não dá para abrir mão da qualidade do profissional que está à frente de qualquer trabalho dentro da empresa. É o vendedor, é o comprador, é a pessoa que está ali tomando a decisão se vamos usar esse ou aquele sistema, se vamos fazer esse ou aquele investimento. Foi muito bem lembrado isso por você, porque eu tenho certeza absoluta de que vocês têm um papel muito importante no nosso crescimento. Mas, se me perguntarem, quer dizer, o que explica, em última análise, o sucesso da Livraria Martins Fontes da Paulista nos últimos 15 anos, eu diria que é justamente a tecnologia humana, quer dizer, a qualidade dos funcionários que estão lá. E é triste, na verdade, porque as empresas, e principalmente as pequenas empresas, e eu entendo as dificuldades financeiras
mas acabam abrindo mão desta qualidade. É preferível você ter um número menor de funcionários, mas pessoas de qualidade. Eu, por acaso, ontem saí de máscara para fazer uma compra que eu precisava fazer aqui para minha casa, e eu fui, claro, está num momento, a cidade está vazia, as lojas estão esvaziadas, essa loja onde eu fui estava aberta porque era uma loja de coisas de construção e tal, então essas lojas estão abertas, mas é uma loja pequena, uma loja de bairro, ninguém dentro da loja. E eu fiquei impressionado, porque eles tinham assim, uns 4 ou 5 funcionários ali dentro, de braço cruzado, sabe? Isso é uma coisa muito comum no Brasil ainda. Você entra num café, por exemplo, e você vê lá 5, 6 funcionários, muitas vezes conversando entre si e deixando de atender a pessoa que entrou. Quer dizer, então, é inquestionável que uma empresa precisa, e não, eu conheço uma história, que é uma história muito bacana, que deixa isso muito claro, na verdade, que é o seguinte: o diretor de uma empresa, digamos, de uns 50 funcionários, mais ou menos, todos trabalhando no mesmo prédio, convidou todos os funcionários para sair do prédio, foram para a calçada, na verdade, atravessaram a rua, foram para o outro lado da calçada, e ele, do outro lado da calçada, olhava para o prédio e falava assim: trabalhe, tal empresa, trabalhe. Assim, não vai trabalhar, entendeu? Porque a força da empresa está ali na calçada, né? Está todo mundo ali junto, olhando para o prédio. Isso mostra a importância das pessoas em cada setor, né? Eu digo isso quase que diariamente, quer dizer, vai da menina da limpeza até o presidente da empresa. A empresa, para funcionar, ela precisa certamente investir nisso. Se uma empresa não tiver bons funcionários, tomando decisões corretas e corrigindo erros, eventualmente, porque os erros estão aí para serem corrigidos o tempo todo e tal, essa empresa não vai progredir, esquece. Quer dizer, se ela não tiver a pessoa que vai ajudar a empresa a tomar a decisão, qual será o RP que a gente vai colocar, qual vão ser os equipamentos, se essa empresa, falando aqui sobre livros, quer dizer, o vendedor não conhecer o produto livro, não souber o que comprar, não souber como expor, se a pessoa que faz o trabalho de marketing fizer um trabalho de 5ª categoria, esquece, não funciona, né? Mas aqui é uma coisa importante. Brasil é um país continental, mas infelizmente um país com um número muito reduzido de livrarias. E eu gostaria que fosse muito maior o número de livrarias pequenas e independentes. Lamentavelmente, isso não é uma verdade. E no caso agora, por conta aqui da pandemia, essa situação tende a ficar muito pior, tá certo? Porque, inquestionavelmente, as pequenas livrarias são as livrarias que mais estão sofrendo nesse momento. Com isso, eu não quero dizer que as grandes não estejam, porque está todo mundo sofrendo, tá certo? Mas é muito importante, eu falo aqui para o pequeno livreiro, que o pequeno livreiro entenda a importância da qualidade dos seus funcionários, 1, 2, 3, não interessa, tá certo? E a importância da tecnologia mesmo, no seu dia a dia. Eu, sem querer citar nomes aqui, há anos venho conversando com livreiros, colegas meus, com livrarias tradicionais, importantes, e que optaram, por exemplo, por não fazer um investimento em vendas online. Eu há anos venho mostrando para eles que isso é um erro, que muito das vendas que nós realizamos na livraria física, ela também é resultado do fato de nós estarmos presentes na internet, tá certo? Isso estou falando de um raciocínio pós-pandemia, tá certo? Não basta você ter a livraria física hoje. Você tem uma obrigação, na minha visão, de mostrar para o seu
potencial cliente o trabalho que você faz na livraria física através da internet. Nós temos 2 livrarias na cidade de São Paulo e a gente vende hoje para Porto Alegre, para Manaus, para o Recife, para Brasília. Nós, obviamente, jamais conseguiríamos fazer isso, ou faríamos isso com muito mais dificuldade, se não tivéssemos feito um investimento na venda online. Eu fico impressionado, na verdade, como isso, que para mim é uma coisa muito óbvia, não estamos descobrindo aqui nada excepcional, o livreiro pequeno, médio e às vezes até grande deixam de fazer. Isso que nós estamos vivendo hoje, a pandemia, do jeito que ela se apresentou, mostra a importância do negócio, no caso da livraria, chegar no cliente de várias maneiras, e uma delas através da internet. Nós, falando rapidamente sobre isso, nós, quando, obviamente, tomamos conhecimento de que nós teríamos que fechar as nossas 2 livrarias, eu fiquei muito apreensivo, porque hoje as vendas das nossas livrarias são muito importantes para a nossa empresa. Lembrando, mais uma vez, que nós somos livreiros e editores. Mas as 2 livrarias passaram a ter uma importância muito grande para a nossa empresa. E a notícia de que as 2 estariam fechadas, obviamente, me deixou muito apreensivo. Nos primeiros momentos, qual foi a decisão que a gente tomou? Nós vamos dar toda a atenção, ou 90% da nossa atenção vai ser voltada para a venda online. Eu fico muito feliz de contar para vocês hoje que, para minha surpresa, na verdade, nós, por exemplo, no mês de maio, nós quadruplicamos as nossas vendas online. Se não fosse isso, eu não tenho a menor dúvida de que vocês estariam agora aqui conversando com uma pessoa muito mais tensa e muito mais preocupado do que eu estou. Eu estou preocupado, é um momento difícil que nós todos estamos atravessando, mas nós só estamos conseguindo enfrentar esse momento da maneira como estamos enfrentando, porque lá atrás fizemos um investimento, como, na verdade, o Fabiano lembrou bem, organizado, quer dizer, sabe, ninguém imaginava que nós teríamos uma pandemia, mas era óbvio a importância da venda online, mesmo para uma livraria pequena, mesmo para uma livraria de bairro, mesmo para uma livraria que tenha 3 ou 4 funcionários. Então, é um pouco sobre isso que nós estamos falando aqui. Ninguém faz nada sozinho e justamente por isso a importância de uma empresa como a de vocês, que em última análise não é a FMZ, é o Renato, Fabiano, quer dizer, são a equipe toda de vocês, tá certo? Que estão ali nos orientando no dia a dia. Então, isso, não se faz nada sozinho e a gente precisa da ajuda das pessoas que estão do nosso lado e sem a ajuda de vocês, certamente a gente não estaria onde nós estamos. Foi bem colocado a questão do Fabiano, não resta dúvida, né? Principalmente essa abrangência sobre a tecnologia, sobre a gestão do negócio. É lógico que não adianta você ter querer ter o melhor sistema se você não sabe, não se planejou para tê-lo, né? Não se planejou para poder usar todos os recursos. Né? E também o que o Alexandre nos disse, né? Quer dizer, essa visão que já vem de antes, né? Da importância do investimento em tecnologia, né? Eu reforço novamente, porque tecnologia é investimento. É lógico, tem que ser um investimento certo. E, claro, a gente sabe que cada um tem um limite para investir. Se quiser, eu posso investir um pouco mais, eu posso investir um pouco menos, enfim. Mas se você começa esse investimento organizado e planejado, e você sabe que ele pode crescer ao longo do tempo, sem que você tenha que reinvestir, ou sem que você tenha que trocar, ou sem que você tenha que fazer grandes mudanças, você vai estar muito mais assim garantido. Né? E você tocou num assunto muito interessante também, Alexandre,
que é essas vendas online, né? Que é incrível que eu estava vendo outro dia, eu acho que até na reportagem do Estadão, a quantidade de lojas online que abriu nos últimos meses. Foi algo assim impressionante. Mas isso aí não é um trabalho que é feito de hoje para amanhã, né? A gente sabe que isso é um trabalho que você tem que ir aos poucos e vagarosamente. E antes da pandemia, né, a grande diferença, pelo menos do nosso mercado aqui no Brasil, que eram justamente a parte física, né, a livraria física. Aquela livraria onde você tem aquele sofazinho, onde você vai sentar, onde você vai abrir um livro, que tem um cafezinho para você tomar, etc, etc. Então, para muitos, ficou assim meio que claro que esse seria o melhor ponto, porque talvez nunca imaginaram que a necessidade de uma evolução nessa venda online, né? E eu gostaria de perguntar para você, Alexandre, assim, nós estamos aí para retornar. Alguns estados já retornaram, algumas livrarias. Parece que em Belo Horizonte teve até uma surpresa, porque teve um movimento muito bom, né? Mas, enfim, as livrarias, segundo o que foi divulgado, a partir do dia 15 começam a retornar, a abrir as portas, né? Se prepararam, né, para receber o pessoal. Mas como é que você vê esse retorno? Você vê assim, de uma forma otimista? Você acha que vamos demorar muito para recuperar essa visão de voltar para a livraria física, de voltar a frequentar a livraria? Porque, queira ou não, também ficou, as pessoas viram que também conseguem comprar da mesma forma pela internet, de uma forma online, quer dizer, eu não preciso sair de casa, né? Como que você vê esse retorno do mercado editorial? Qual que é o teu sentimento em relação a isso? O tempo de recuperação? Porque, na verdade, se a gente for analisar, faz mais ou menos uns 5 anos que esse mercado já vem passando por algumas dificuldades, né? Sejam elas problema econômico por causa de política, foram redes de grande distribuição que acabaram fechando, enfim, seria um tapa atrás do outro, né? Que o mercado vem sofrendo. E é para ajudar agora, né, essa pandemia, né? Mas a gente tem, o brasileiro parece que tem esse diferencial, né, de conseguir sair dessas situações. Mas como é que você vê isso? Como é que você vê essa retomada do mercado? Bom, primeiro, deixa eu dizer que eu totalmente acredito na livraria física, independente, que com alma, que faça um bom trabalho, que atenda bem os seus clientes. Eu lembro de ter lido algum tempo atrás que uma livraria física independente tem que fazer tudo aquilo que a Amazon não oferece para os seus clientes. E o que é? Um ambiente acolhedor, um lugar onde as pessoas gostam de frequentar, um café, se possível, um auditório, lançamentos de livros, contato com os autores. Eu totalmente acredito nesse modelo. A Livraria da Paulista ela está há 15 anos num crescimento ininterrupto, e não é crescimento de 1%, 2%, é um crescimento importante, na verdade, que ocorreu nesses 15 anos. Aqui tem duas informações importantes que me parecem que eu não posso deixar aqui de estar colocando. Primeiro, nós estamos falando de uma livraria crescendo há 15 anos, porque tem muita gente que acha que as livrarias estão fadadas a desaparecer. Quer dizer, eu estou mostrando aqui uma livraria que há 15 anos não para de crescer. E segundo, uma livraria física. Não estamos falando de uma loja online, certo? O que eu coloquei há pouco, lá atrás, é que eu entendo que mesmo uma livraria física independente, ela não pode abrir mão de fazer o melhor trabalho que ela puder fazer.
E o melhor trabalho que ela puder fazer, na minha visão, inclui, mais uma vez, a venda online. Muito bem. Esse é o primeiro ponto aqui. O segundo eu fiquei sabendo hoje, fiquei até surpreso, na verdade, Renato, mas nós vamos reabrir a nossa livraria amanhã. Eu fiquei sabendo hoje, na verdade, a decisão do governo, da prefeitura, na verdade, de São Paulo. Não sei até que ponto é uma decisão que envolve o governo do estado, mas seja como for, nós estamos reabrindo a nossa livraria amanhã. Nós ainda vamos reabrir, quer dizer, se estabeleceu assim uma série de regras. Uma delas é de que a abertura, se não me engano, é das 11 ou das 10, mas acho que é 11 até as 3 da tarde. A livraria vai ter que controlar o fluxo de pessoas dentro dela. Então, nós estamos retomando. Como se fala em inglês, um soft opening. Tá certo? Eu não tenho a menor dúvida de que nós vamos encontrar um cenário completamente diferente daquele que nós tínhamos até pouco tempo antes da pandemia. Mas essa notícia de que nós vamos reabrir não deixa de ser uma excelente notícia. As pessoas precisam se encontrar. Eu posso entrar na internet e comprar um livro? Claro que eu posso. E, felizmente, as pessoas estão fazendo isso. Felizmente, para nós, livreiros que vendemos através da internet, felizmente para os editores que continuam colocando os seus livros nas mãos dos leitores. Mas é inquestionável que a livraria física ela é muito importante. Primeiro, para o editor, porque tem certos livros que não vendem bem na internet. Tem certos livros que precisam necessariamente da vitrine das livrarias físicas. E do ponto de vista do leitor, do comprador, sim, simpático eu ter a opção de comprar online, mas nada substitui você estar trocando uma ideia, encontrando seus amigos, encontrando aquele vendedor com o qual você se relaciona há anos, em muitos casos e tal. Então, eu acredito na livraria física, mas entendo que nós vamos passar ainda por um período longo para chegarmos naquela situação que nós vivíamos antes da pandemia. Eu, pessoalmente, não sou cientista, não tenho, sabe, eu tenho que ouvir, na verdade, o que os cientistas estão falando sobre esse assunto, evidentemente, mas eu acho que nós vamos ter uma situação minimamente próxima da normalidade só depois que nós tivermos, de fato, uma vacina que deixe todo mundo despreocupado e tal. E isso, obviamente, não vai acontecer imediatamente. Então, resumo da história. Vamos reabrir amanhã, vamos reabrir em número de horas bastante reduzidas. Vamos passar alguns meses aí para nos aproximarmos ao movimento que tínhamos até fevereiro. Nós tivemos um crescimento super importante em janeiro e fevereiro, é importante dizer isso. Tivemos, como não podia deixar de ser, uma queda em março e abril, mas uma queda por conta das nossas vendas online menor do que eu imaginava. E essa informação pode até deixá-los surpresos, mas nós tivemos um crescimento real no mês de maio em relação a maio de 2019. Então, nós temos, na verdade, se eu somar o faturamento, estou falando aqui das livrarias, que significam as 2 livrarias físicas mais as nossas vendas online, somando todo esse todo, nós temos um crescimento no ano de 2020, nos primeiros 5 meses desse ano. E isso, obviamente, não podia me deixar mais feliz, porque a gente sabe que a gente vive uma crise que é uma crise, de fato, muito, muito, muito séria, com a qual nenhum de nós esperava viver e estava preparado para isso. Temos desafios, mas como falamos ao longo de toda essa conversa aqui, esses desafios, primeiro, temos desafios sempre, quer dizer, isso não é nenhuma novidade, né? Deixa eu contar essa historinha, porque essa historinha é ótima.
20 anos atrás, para ser preciso, 23 anos atrás, nós fizemos uma parceria com a Cambridge University Press, que é a editora da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Nós abrimos uma livraria em São Paulo, onde venderíamos só livros em inglês publicados pela Cambridge. Um projeto meio maluco, mas, de qualquer maneira, fizemos isso e fomos muito felizes, aliás, nesse projeto. Mas, uma semana antes de nós inaugurarmos a livraria, deixa eu lembrar o seguinte, a Cambridge, para aqueles que não sabem, é a editora mais antiga do mundo. É uma das universidades mais antigas, mas é, de fato, a editora mais antiga do mundo, com mais de 400 anos. E eu, uma semana antes de abrir a loja, recebi um e-mail do presidente da editora, dizendo: Alexandre, boa sorte, desejo o máximo de sorte aí para vocês nesse novo projeto. Não se esqueça, os primeiros 400 anos são os mais difíceis. E essa história é maravilhosa, porque ela mostra o seguinte, quer dizer, nós, seres humanos e as empresas, estamos sempre enfrentando desafios. Desafios porque a empresa é muito grande, desafio porque a empresa é muito pequena, desafio porque a empresa está começando agora, desafio porque a empresa envelheceu. Os 400 anos são os mais difíceis, ou seja, é sempre difícil, é sempre complexo. Mas para que a gente enfrente essas dificuldades, a gente precisa fazer tudo aquilo que a gente conversou aqui. Quer dizer, se reunir com os melhores profissionais, não deixar de investir, como o Renato falou, quer dizer, em tecnologia, não é gastar com tecnologia, né? Então, é isso, é assim que se enfrentam as dificuldades dos 400 anos ou dos milênios, né? São pouquinhos, quase 500 anos, já é pouca coisa. Eu acho interessante essa analogia da livraria física, da livraria virtual, com o e-book físico e o livro virtual, né? Na verdade, assim, eu acho que são públicos diferentes, né? Eu acho que você não consegue, por exemplo, substituir o público que frequenta uma livraria física, né? Do mesmo jeito que o público que lê o e-book não é o mesmo, exatamente, que tem aquela preferência pelo livro físico, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de ler livro físico, eu não gosto de e-book, né? É uma preferência pessoal, do mesmo jeito que eu gosto bastante de frequentar uma livraria física também. Eu acho assim, que são públicos diferentes, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas uma coisa não deve deixar de atender a outra. Eu acho que, como o Alexandre comentou, nós temos que ter sempre os dois ambientes bem feitos, né? bem disponíveis aí para todo o público. Eu queria comentar um pouquinho, Alexandre, essa campanha bacana que eu estou vendo nas redes sociais da Livraria Martins Fontes, que é promovendo a união, né, das livrarias, né, divulgando as pequenas livrarias, aqui em São Paulo, né, que estão divulgando. Isso. Para fortalecer justamente aí o mercado, né, como um todo, né, tá incentivando aí as pessoas procurarem realmente as livrarias, né, e frequentarem. Eu achei muito bacana essa campanha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela. Inclusive eu anotei a frase aqui que eu achei muito legal, né, porque eu também acompanho vocês na rede social de vocês, né? E vocês têm postado, não somos concorrentes, estamos juntos nesta luta. E recentemente postaram também uma frase que eu achei muito bacana, não somos concorrentes, estamos juntos pelo amor aos livros. Né? Isso é um negócio legal, quer dizer, que mostra o envolvimento, né, que a Martins Fontes está tendo. Eu acho que isso tem que se espalhar, né? Na verdade, todo mundo tem que ajudar todo mundo. Isso, eu acho que é isso pelo menos é isso que o mundo está tentando nos mostrar, né? Que a união ela é a melhor coisa do que você só arrumar concorrentes. Né? Tem muitas empresas que se preocupam mais com o concorrente do que com o crescimento da empresa dela.
né? Ela fica mais preocupada com aquele que está lá do outro lado do que o que ela está fazendo de positivo aqui. Eu acho que está na hora de mudar um pouco essa visão, né? Essa visão de negócio, né? Em todos os mercados, eu digo. Deixa eu fazer alguns comentários sobre isso. Primeiro, falar para o Fabiano o seguinte: eu não acho que você está necessariamente falando de dois clientes distintos, porque um lê e-book e o outro lê o livro físico. Nós estamos falando de leitores, e o Brasil precisa de leitores. Eu mesmo, por exemplo, agora nessa pandemia, obviamente estou em casa, como todos nós, eu li livros físicos, a maioria que eu li são livros físicos, mas li também um livro que acabou de ser publicado nos Estados Unidos, que eu queria ler aqui, ele não foi publicado no Brasil ainda. Se eu fosse pedir o livro físico ia demorar muito, eu simplesmente fiz um download e li o e-book. Então, eu, pessoalmente, não tenho nenhum preconceito contra e-book ou audiobook ou livro físico. Quer dizer, eu torço para que as pessoas continuem lendo, porque a leitura é absolutamente fundamental. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu sou um apaixonado. Primeiro, meu pai me criou por conta do trabalho que ele fez à frente da editora e da livraria. Eu criei os meus filhos também da mesma maneira, e sou um apaixonado pelo mundo do livro, pela leitura, pelos livros. Eu, quando vou viajar, a coisa que eu mais faço é ficar dentro de uma livraria horas, porque eu fico ali realmente me divertindo, no melhor sentido aqui. Eu amo as livrarias e particularmente as livrarias pequenas, independentes, essas livrarias que têm alma, sabe? Que você conhece o proprietário, que o proprietário conhece o produto que ele está vivendo, que ele é um leitor, ele conhece o cliente, ele já coloca na prateleira meio que sabendo para quem é o cliente que vai eventualmente comprar aquele livro. Tal. Eu sou um apaixonado por essas livrarias e eu reconheço que elas estão vivendo um momento muito difícil hoje. Já não é fácil você sobreviver num país em que a maior parte da população não tem acesso a livros, que a maior parte da população não lê, e, obviamente, fica muito mais difícil ainda quando vem uma pandemia dessa. E eu fiquei me perguntando, quer dizer, a ideia de que essas livrarias, pelas quais eu sou completamente apaixonado, estou falando aqui de livrarias brasileiras, e particularmente aqui, começando com a cidade de São Paulo, imaginar que essas livrarias, por conta da pandemia, pudessem vir a fechar ou ter problemas mais sérios, na verdade, eu fiquei me perguntando o que eu posso fazer, sabe? Num primeiríssimo momento, eu espero realmente, aliás, estou trabalhando com outros editores, com a Câmara Brasileira do Livro, para que a gente encontre outras saídas para ajudar o pequeno livreiro, não vou nem falar o médio livreiro, mas o pequeno livreiro. Mas eu me perguntei o que eu posso fazer para ajudá-los de uma maneira muito humilde. E, mais do que ajuda, na verdade, é fazer essa declaração de amor a eles. E daí nós fizemos essa campanha, para aqueles que não sabem, quer dizer, todo dia nós estamos recomendando nas nossas mídias sociais uma livraria independente. Estamos começando com a cidade de São Paulo, depois vamos passar para outras cidades. E tem sido muito bacana assim, a reação das pessoas. As pessoas estão emocionadas, porque você entra no Instagram da Livraria Martins Fontes e a Livraria Martins Fontes fala assim: compre na Livraria da Tarde, tá certo? Dando o telefone, dando o e-mail, e quem fala Livraria da Tarde fala todas as outras livrarias que nós indicamos nessas últimas semanas. Então, eu estou muito feliz, mas é o mínimo, na minha visão, que eu acho que a gente pode fazer, não para ser bonzinho, na verdade, não gosto de fazer esse papel, é para nos fortalecermos juntos. Quer dizer, eu certamente, como editor, vou sofrer se essas livrarias desaparecerem, e como livreiro também vou sofrer, porque você vai ter um número cada vez menor de pessoas tendo acesso ao livro e comprando e tal. Quer dizer, ninguém tem interesse nisso, sabe? Então, tudo que eu puder fazer
como profissional, para que essas livrarias não só sobrevivam, mas possam crescer e se fortalecer, certamente eu vou tentar fazer. Esse também é um sentimento que a gente tem. Eu também gosto muito desse mercado. Eu acho que a gente insiste muito, né, em termos de produto, de melhorar o nosso produto, e a gente também tem procurado ajudar da maneira que é possível, né, dentro das nossas possibilidades, né? Mas também sou um apaixonado pelo livro, pelo mercado editorial, e eu acredito que é isso que sabe, nos mantém assim ainda com muita vontade de fazer a coisa crescer, investir em tecnologia, melhorar o sistema, sabe? Ajudar da forma que puder as empresas que são aquelas menores também. Enfim, a gente torce muito para que esse mercado, não porque somos, o nosso mercado também, o nosso software é para esse mercado, né? E se esse mercado não vai bem, ninguém vai bem. Mas não é só por causa disso, não. É também por causa do fato de gostar do mercado que a gente atua, né? De gostar para quem nós negociamos, né? Também é um sentimento que eu tenho. Renato, desculpa te interromper, deixa eu te dizer o seguinte, vai ser um desastre para o Brasil se as poucas livrarias que nós temos, que infelizmente são poucas, desaparecerem, sabe? Quer dizer, nós como sociedade, na verdade, temos que trabalhar para o fortalecimento dessas livrarias, porque, sem dúvida nenhuma, uma sociedade onde você tem um livreiro só é uma sociedade extremamente pobre e nenhum de nós quer viver nesse lugar, tá certo? Então, essa campanha ela nasce justamente dessa certeza, sabe, de que essas livrarias oxigenam, sabe, a vida das pessoas. Correto. Bom, eu acho que estamos chegando aí no final da nossa live. Eu acho que foi, por ser a nossa primeira live, né? Lógico que a gente tem a intenção aí de chamar outros parceiros também para conversar, mas gostaria de agradecer bastante você ter aceito, viu, Alexandre, de ter ficado conosco esse tempo aí, de ter passado conhecimento, de ter falado com a gente, falado da FMZ. E para nós assim é um sentimento assim de muita alegria, principalmente pelo sucesso que a gente tem tido juntos, né, como parceiros, como cliente, fornecedor, mas principalmente também pela amizade, pelo comprometimento, pelo profissionalismo, por saber separar as coisas, tudo. Isso é muito importante, né? Então, só tenho a agradecer aí a você, né, por dar o prazer de conversar com você aqui na nossa primeira live, né? Enfim, e queria agradecer também o pessoal que ficou na sala, que teve a paciência aí de nos ouvir, né? Alguém está nos ouvindo? Não sei, viu? Eu não sei. Eu acho que sim, pelo menos nós três estamos, né? Tá certo, mas com certeza sim, com certeza as pessoas que participaram. Eu acho que foi muito produtivo, foi muito interessante, foi um papo muito gostoso, né? Eu é que quero agradecer aqui o convite de vocês. Estou muito feliz aqui com essa conversa e dizer o seguinte, quer dizer, nesses últimos anos, o trabalho que a gente fez com vocês e que tem sido um trabalho maravilhoso, porque são 15 anos de crescimento, o trabalho não foi feito com uma empresa chamada FMZ, foi um trabalho feito com o Renato, foi um trabalho feito com o Fabiano e com todos os profissionais que estão atrás de vocês dois. Eu não tenho a menor dúvida, toda vez que
nós temos uma dificuldade qualquer, ou nós temos um desafio a ser enfrentado, eu não tenho a menor dúvida de falar assim, fale com o Renato, fale com o Fabiano e a gente vai resolver esse assunto, e é por isso que nós estamos juntos e vamos continuar juntos aí durante muitos anos. Tá bom? Se Deus quiser e permitir. Então, gente, obrigado a todo mundo. Boa noite, uma boa semana aí para todos. Boa noite já? Não, ainda é boa tarde, né? Ainda é boa tarde. É que aqui está escuro, porque eu acho que vai cair uma chuva. Eu diria aqui, o seguinte, são 5h20, na Suécia certamente é boa noite, 5h20. Na Espanha os caras falam buenas tardes. Uma forma ou de outra ele acertou. Então tá certo. Então eu não errei tanto, né? Não. Mas boa semana para todo mundo. Tá? Muita paz a todos e mais uma vez obrigado. Tá? Grande abraço, Fabiano, grande abraço, Fabiano. Abração. Até. Valeu. Abraço. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.